Todos nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial foi um evento muito catastrófico, mas ela não foi apenas marcada por sangue, combate e política. A Segunda Guerra Mundial também deixou para trás grandes mistérios que permanecem até os dias de hoje sem soluções. Em 1939, o mundo estava essencialmente dividido entre 3 grandes alianças. O eixo era composto pelos seguintes países: Alemanha, Itália e Japão, e os seus respectivos aliados, com regimes autoritários que buscavam expandir seus territórios e criar impérios. Os aliados, principalmente composto por Grã-Bretanha, União Soviética, Estados Unidos e China, que se uniram para combater a agressão do eixo. Em 1943, o destino da Segunda Guerra Mundial poderia ser decidido em uma ilha do Mediterrâneo. Os aliados precisavam invadir a Sicília, mas as forças do eixo estavam muito bem preparadas naquele terreno. Então um plano audacioso surgiu: enganar os nazistas com algo totalmente improvável, algo macabro, um cadáver. A ideia era simples, mas muito engenhosa. Pegar um cadáver e plantá-lo na costa da Espanha, com documentos falsos, criando uma falsa pista para que os nazistas acreditassem que a invasão dos aliados seria em outro lugar. O corpo foi identificado como o Major William Martin, um oficial britânico. Porém, é aí que o mistério começa. Quem realmente era Major William Martin? Até os dias de hoje, temos apenas especulações. Algumas pessoas dizem que ele era um soldado britânico vítima de um acidente aéreo, mas outras pessoas mais ousadas afirmam que o corpo era de um homem chamado Glendale Michael. Ele não era soldado, mas um sem-teto, mentalmente instável que morreu após ingerir venenos para rato. O que sabemos até hoje é que a sua identidade nunca foi completamente esclarecida. E se o Major William Martin nunca tivesse existido? E se o homem que sacrificou a sua vida pela causa dos aliados fosse alguém completamente estranho? Alguém que jamais teve a chance de ser lembrado? Porém, essa história de engano tão bem planejada poderia ter sido sabotada por alguém. Mistério número 2. Quem traiu Anne Frank? Anne Frank. O nome dessa jovem se tornou sinônimo de resistência e de tragédia. Por 2 anos, ela e sua família se esconderam na clandestinidade enquanto os nazistas dizimavam sua gente. Mas no verão de 1944, quando tudo parecia seguro, algo inesperado aconteceu. A família Frank foi denunciada e presa, e mais tarde Anne morreria em um campo de concentração. Mas quem foi o responsável por essa denúncia? Durante anos, o nome da pessoa que entregou Anne à Gestapo ficou envolto de mistério. Entre os suspeitos surgem várias teorias. Tony Allers, um amigo do pai de Anne, Otto Frank, William Van Maren, o gerente do armazém, até Lena Hartog Van Blunder, a empregada de limpeza que temia pela vida de seu marido se a Gestapo descobrisse os judeus escondidos. Mas será que algum desses nomes é a verdadeira chave desse mistério? Ou será que a verdadeira história nunca será revelada? Quem quer que tenha sido, o traidor jamais poderá apagar a memória de Anne Frank. Mas a questão ainda permanece: quem foi ele e por que agiu assim? Mas Anne Frank não foi a única vítima de traição, e outros heróis de guerra desapareceram sem deixar vestígios. Um destes heróis foi Raoul Wallenberg. Raoul, diplomata sueco, foi responsável por salvar milhares de vidas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele usava seu status para emitir passaportes falsos e esconder judeus dos nazistas. Mais de 100 mil pessoas devem sua vida a ele, mas no final da guerra, Wallenberg desapareceu. Onde está Raoul Wallenberg? Após ser preso pelas forças soviéticas, seu paradeiro se tornou um dos maiores mistérios da história. Alguns dizem que ele morreu em 1947, vítima de um ataque cardíaco enquanto estava preso, mas outras pessoas afirmam que ele continuou a ser interrogado e a sua verdadeira morte foi encoberta. Wallenberg pode ter morrido em 1947, ou talvez não. O seu corpo nunca foi encontrado, e o verdadeiro fim de sua história permanece enterrado sobre o gelo da Guerra Fria. Será que ele conseguiu escapar? E se ele conseguiu, para onde ele foi?